vídeo 2, fiz uma criação aqui de uma bigota. Já coloquei uma cor diferente. Já coloquei bigota underline H10, lembrando que não pode colocar o nome com espaço, acentos, tá? Não que não possa, mas na hora da exportação isso daí vai acabar dando um certo trabalho. Vamos colocar essas bigotas em função do projeto estrutural, já vai ter definido cada 40 centímetros. Quando você dá um mover, depois clicou o Ctrl na função copiar, você pode colocar quantas vezes você quer. Por exemplo, 10 vezes 10x, 20 vezes, você pode ficar corrigindo até acertar. Opa, passei 3, então são 27 vezes. Legal. Agora temos as quantidades de bigotas. Quando é um elemento linear, uma viga, uma bigota, um pilar, que sua única preocupação seria o comprimento dela, né, é um elemento barra, onde uma dimensão é muito maior do que as outras duas dimensões, às vezes, se caso não tivesse aparecendo o volume, não teria uma certa importância. Porém, o volume não serve apenas para quantificar a metragem quadrada, superfície e tudo mais. Ele serve também para ter uma garantia de que quando há um corte, você consiga, fiz aqui propositalmente em vermelho para vocês visualizarem, o preenchimento forme um maciço. Se a criação não estiver boa do objeto, ele vai ficar um espaço vazio. Então você tem uma garantia quando o componente está bem feito, que na hora do corte ele está correto. No layout você poderia fazer o preenchimento, mas imagine fazer o preenchimento de cada bigota. Vamos pegar o outro lado, ajustar a câmera para projeção paralela, centralizar. Vejam que bacana ficou, né? Essa seria uma maneira interessante da questão do volume do componente, tá? Selecionando tudo, indo para a lista de materiais novamente, editar. Agora eu tenho que saber tanto o volume, que eu quero saber para as minhas paredes, porém eu também quero saber os comprimentos. São esses itens que eu utilizo, tá? Parte de materiais, tudo depende do que você está entregando para o seu cliente, mas tem várias opções. Seleção atual, para não pegar demais objetos. Agora temos parede de 14. Claro que as dimensões dela, para mim, da parede, nem sempre irão importar. O importante é o volume. Com esse volume, com a planilha, eu já sei tudo que eu preciso. E aqui a bigota, um elemento linear. Percebam que eu tenho um comprimento. Ó. As duas dimensões aqui são muito menores do que o meu comprimento principal. Tá? Então, dependendo do jeito que você criar o seu componente, pode ser que essas dimensões estejam, a medida principal esteja alternada. Então, aqui sabemos que eu preciso de bigota H10, 28 bigotas H10 de 5 metros. Olha que informação preciosa. Imagine isso para vigas de madeira, pilares, barras de aço, enfim. Tá? Janelas, portas, a quantidade acaba se tornando um elemento principal. Tá? Lembrando que dá até para colocar preço, mas isso daí eu até recomendaria fazer em uma planilha auxiliar. Tá? Vou baixar. Após baixar, ele vem nessas configurações. Então, o que você faz? Perceba que está tudo em uma única linha. A célula B1 já não tem mais nada, está apenas na A1, né? Ele vem por linha, totalmente separado. Aqui a parte mais importante. Então, basta selecionar essa primeira coluna, que é apenas onde ela tem o nome, texto para a coluna, a primeira função, bem simples, tá? Eu sei que outros percebam que ele utiliza aspas. Então você coloca as aspas. Notem que quando eu coloquei as aspas aqui, ele já mostra uma prévia de como ficará. Tá? Porém, ele também separa as vírgulas, né? Porém, se eu colocar vírgula, eu vou acabar separando essas unidades que não pode. Mas eu quero utilizar o Excel para computar, então não quero que apareça um número como unidade. Então eu também coloco espaço. Vai ficar algo mais interessante. Avançar, dar um concluir, bem simples. Está dessa maneira. Notem que uma pequena formatação, eu já tenho né, uma tabela apresentável que eu posso até utilizar para um cliente, tá bom? Lembrando que, dependendo dos elementos, se tiver elementos que eu vou ter volume, talvez compense fazer uma planilha menor. Já posso ter já uma outra aba, né, automática, que já puxa esses dados, já me dá metragem, como já foi comentado anteriormente. Aqui, ao invés de comprimento em X, em Y, em Z, posso colocar largura, altura, comprimento, enfim. Tudo depende aí do que você esteja trabalhando. Mas facilmente já tenho aqui os números. Não tive que inserir esses dados, foi através de uma exportação.
já tem como trabalhar. Dependendo do que você esteja levantando para o cliente, compensa utilizar a própria tabela do sketch. Esse seria apenas um modelo aqui, né? Lembrando que pode ter janela, pode ter vários itens aqui que já sejam já suficientes. E também os comprimentos de cada item, já pode ser a largura de cada janela também, pense nisso, a largura, a altura de porta, tudo certinho, tá? E o peitoril já fica fácil, lembrando que geralmente em umas casas convencionais, o peitoril seria 2,10 menos a altura da própria janela.